Cristo é o alicerce da nossa família. Vamos confessar. Cristo é o alicerce da nossa família. Olha o irmão que está ao seu lado e diga isso olhando nos olhos dele. Cristo é o alicerce da nossa família. Aleluia. Diz a palavra de Paulo aos Efésios no capítulo 2, versículos 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Diga aleluia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, toda família, bem ajustado, cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Diga, eu e minha família estamos sendo edificados no Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, graças te damos por esta manhã tão prodigiosa, Senhor, por esta manhã tão manifestadora de feitos grandiosos da tua parte, Jesus. Obrigada pelos testemunhos abundantes, obrigada pelos sonhos que são realizados neste lugar. Obrigada, Jesus, pelos livramentos, Pai. Obrigada, Senhor, pelo ministério angelical que nos assiste dioturnamente. Obrigada, Jesus, pelo amor que nós podemos sentir, que nós podemos manifestar entre nós. Obrigada, Jesus, pelos louvores, pela adoração esplêndida que hoje nós pudemos te dar, Jesus. Obrigada, Senhor, pelas sementes que foram semeadas materialmente neste lugar. Obrigada, Jesus, pela fidelidade. Em primeiro lugar, a tua fidelidade, Senhor, mas também eu te agradeço pela fidelidade de cada homem, cada mulher, cada servo de Deus que aqui congrega. Obrigada, Jesus, pela palavra que vem do trono da tua graça para nos alimentar nesta hora e nos fundamentar a família. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, todos que oram crendo comigo, digam amém e amém. Aleluia. Muito obrigada, bispa Silmara. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, lavados no sangue do Cordeiro, libertos, livres em Jesus Cristo, santos, irrepreensíveis, mais que vencedores, aqueles que fazem parte da família de Deus. Como toda obra de construção civil, para que nós tenhamos uma casa, para que nós tenhamos um apartamento, para que nós tenhamos um edifício bem seguro, bem estruturado, é necessário que a construção tenha bons fundamentos. Você vê aqui quantas histórias nós temos de construtoras que constroem aí de qualquer jeito e depois o prédio, a casa desaba. Não tinha estrutura, não foi feito um plano, um planejamento de uma estruturação sólida que garantisse firmeza, estabilidade, segurança, enfim. A nossa vida, a nossa família são comparadas a construções pela Bíblia Sagrada. E como uma construção estruturada, sólida, segura, a nossa vida, nossa família também precisa ter o melhor fundamento. Diga, melhor fundamento. E só há um fundamento sólido, firme, seguro, que é Jesus Cristo. Então diga, só há um fundamento sólido e seguro, Jesus Cristo. Portanto, Jesus é a base da nossa vida. Jesus é a base da nossa família. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a pedra chamada angular, do ângulo, da esquina, a pedra da amarração, a estrutura maior. Jesus é aquela pedra de sustentação, ou seja,
Jesus é que dá o alinhamento, a estrutura, a firmeza e a segurança para toda construção de vida, para toda construção de família. Então, após esta breve introdução, eu quero entrar no ponto 1 do nosso estudo, da nossa mensagem, para nós entendermos como é que esta estrutura, Jesus, este fundamento, realmente se materializa, se concretiza. Como é que isso é visto, como é que isto é palpável na nossa vida, na nossa família? Como deve ser, né? Isto visivelmente, para que todos nos considerem como famílias benditas do Senhor. Então, ponto 1 diz assim: a palavra de Deus nos dá sabedoria para construirmos bem nosso casamento e nossa família, trazendo bem-estar e herança de conhecimento para gerações futuras. Então, eu comecei aqui no ponto 1 dizendo: a palavra de Deus nos dá sabedoria. Onde nós encontraremos sabedoria para uma construção sólida de família? Onde nós encontraremos sabedoria para uma construção de vida sólida, para um casamento sólido? Somente na palavra de Deus. Amém? Não adianta ler um livro bonito, um romance, um livro de autoajuda. Não adianta ouvir as filosofias e se inteirar dos conceitos deste mundo. Amados, construção sólida e segura só com Jesus pela palavra. Só com Jesus pela palavra. Então, para que isso seja realidade, eu tenho que lhe ajudar aqui a edificar a sua casa, a edificar a sua família. Então, como a gente vive essa edificação? Como é que nós temos certeza de que verdadeiramente a nossa família está bem fundamentada, bem alicerçada? Porque a gente vê pessoas, né, com suas famílias que de repente parece que está tudo bem, mas vem uma luta, vem um problema, vem um desajuste, a família inteira quebra. Tudo desmorona, tudo cai, vai um para cada lado, as pessoas ficam neuróticas, as pessoas ficam doentes, as pessoas se desagregam, ou as pessoas se acusam, as pessoas se violentam, as pessoas se matam. Então, qual é a diferença? Nós temos que ir para a palavra, porque este conhecimento não fica só para nós. Este conhecimento, quando a nossa casa tem um fundamento sólido, Jesus, isto passa para gerações futuras. Eu já passei esse fundamento para os meus filhos. Este fundamento já está passando para o meu neto. E para quantos netos vierem, e os filhos deles, os meus bisnetos, Jesus é o fundamento que através da palavra nós vamos passando para as gerações futuras. Amém? Então, número 1, como é que isto acontece? Muito bem, a Bíblia nos dá sabedoria, porque a sabedoria vem da palavra, para agir corretamente. Então, para nós, amados, mostrarmos que Jesus é o fundamento da nossa vida, da nossa casa, nós temos que ter ações coerentes, nós temos que ter ações corretas. Não adianta eu andar com uma Bíblia, falar para as pessoas que eu frequento uma igreja evangélica, eu vou a um culto, eu ouço a palavra, mas de repente na hora das ações, na hora das minhas atitudes, na hora de eu tomar uma decisão, na hora de um relacionamento mais complicado, eu fazer tudo errado. Não adianta. Eu não saber o que fazer, ou eu ter uma postura semelhante à postura que o ímpio tem, que uma pessoa que não tem uma Bíblia, que não vai a um culto, que não frequenta uma igreja, que não ouve a palavra, tem. Então, a Bíblia nos dá sabedoria para agir corretamente. Ou seja, quando Jesus é o fundamento de uma vida, quando Jesus é o fundamento de uma família, nós precisamos da palavra urgentemente para tudo. Especialmente para termos ações corretas, para termos atitudes corretas. Veja o que diz a palavra no Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não der sabedoria, se o Senhor não nos ensinar a agir, em vão trabalhos que a edificam. Ou seja, está edificando, mas o fundamento não é Jesus, não é a Bíblia, não é a sabedoria que vem da palavra. Amado, a casa não vai ficar de pé muito tempo. A família não vai suportar as investidas muito tempo. Por que há divórcios? Por que há separações? Por que há conflitos que viram contendas? Porque o conflito pode existir, mas
A contenda não pode virar uma contenda. Conflito, eu quero dizer, diferença de opiniões. Mas se o Senhor não estiver naquela vida, naquela casa, é tudo vão. É nessa hora que você vê desmoronar, vê as pessoas se agredirem, vê as famílias racharem. Depois um não fala com o outro, um não frequenta o lugar que o outro frequenta. Às vezes isso acontece entre irmãos. O fundamento não é Jesus, mas as pessoas insistem, não, Jesus é o fundamento. Se Jesus fosse o fundamento da sua família, de fato, a sua família seria firme e sólida, indestrutível, inabalável. Então é só uma questão de teoria. E o que tem que ser a prática então? O que tem que ser a prática? Tem que ser para todas as atitudes, para todas as ações, buscar na palavra a direção, a sabedoria. Porque se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não mostrar o caminho, se o Senhor não nos ensinar a agir no dia a dia, nas pequenas e nas grandes coisas, tudo é vão. Em vão está se trabalhando. Aqueles que estão ali achando que estão fazendo o bom, o bem, estão fazendo tudo errado. Se o Senhor não guardar a cidade, quer dizer, se a nossa palavra, se a nossa atitude de proteção à família, de limites, de disciplina na família não vem do Senhor, o que acontece? Em vão vigia a sentinela. Pode estar lá achando que está tudo bem, que está vigiando, que não vai acontecer, pá! Chega uma hora, acontece, porque não é o Senhor. As atitudes não são baseadas, as ações, as escolhas, as definições, as decisões não são baseadas na palavra de Deus. Então, diga com fé, a Bíblia Sagrada me dá sabedoria para eu agir corretamente. Número 2. Temos mais um versículo, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada. Quantas pessoas não fazem isso? Tem um bico, faz um bico, fica na empresa queimando as pestanas, como se diz. Saindo fumaça na cabeça. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr as coisas na minha casa, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que dar o melhor para os meus filhos, eu tenho. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus, aqueles que estão fundamentados em Cristo, que dependem da palavra para todas as coisas, aos seus, Ele o dá enquanto dormem. Enquanto dormem, aleluia. Número 2, a Bíblia nos dá sabedoria para ter resultados positivos. Porque não adianta você fazer, depois no fim você ter resultado negativo. Quantas pessoas, amados, investem, trabalham, fazem lá a sua rede, né, de comunicação, o seu network, as pessoas são bem articuladas, tal, mas no fim é um resultado negativo. Investiu, falou com esse, falou com aquele, trabalhou, aconteceu, não aconteceu, e o final não foi aquilo esperado, foi negativo, não deu certo, não vingou, não foi bem sucedido. Então, só a Bíblia nos dá sabedoria para ter resultados positivos. Você sabe o que é um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, tudo que faz ter resultado positivo na vida? Dar certo, ser bem sucedido, nas pequenas coisas, nas coisas grandes. Olha, amado, só se for buscar sabedoria na palavra de Deus. Em Provérbios 8, 14 a 21 está escrito: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Então não vá buscar conselho fora da palavra, fora de Deus. O Senhor diz, meu é o conselho, verdadeira sabedoria. Onde você vai acertar, onde o resultado vai ser positivo? Se você perguntar para Deus, se você ouvir o conselho de Deus. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, a segurança. Na verdade, esse capítulo de Provérbios é como se fosse a sabedoria falando, tá bem? Amém? Olha só, versículo 15. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por intermédio da sabedoria de Deus é que se reina, é que se decreta coisas, é que se vê a justiça. Versículo 17. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, seja você quem for, você vai governar, trabalhar,
você vai administrar, você vai comprar, você vai vender, você vai estudar. Olha, amado, se não for buscando em Cristo, isto não pode acontecer com sucesso. Próximo. Eu amo os que me amam. É a sabedoria dizendo, a sabedoria ama se manifestar na vida de quem busca a sabedoria, de quem ama ser sábio. Os que me procuram me acham. Então, quando você procura sabedoria, quando você procura saber como agir, você acha. Deus não nega sabedoria. Tiago diz, olha, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Deus não cobra nada, Deus não, a sabedoria está disponível, peça a sabedoria a Deus, para você ter resultados positivos. Tem gente que vai na sua força, na sua capacidade, não, porque eu sou bom, porque eu entendo disso, porque eu sou expert, porque eu tenho 50 anos na profissão, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu fiz isso, eu fiz um curso disso, eu fiz o quê? Amado, é vão se não for Jesus a te falar o que você tem para fazer e o que você tem que fazer. A sabedoria está lhe falando esta manhã, riquezas e honra estão comigo. Então, sem sabedoria não tem riqueza, não tem honra. Por isso que o resultado, às vezes, é negativo. Porque não é sábio, a pessoa não sabe fazer como Deus manda fazer, ou não quer fazer como Deus manda fazer. Bens duráveis e bens duráveis, resultados positivos, resultados definitivos, resultados sólidos. Só quem busca sabedoria em Deus. Amém? Versículo seguinte. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Então, às vezes a pessoa quer dinheiro, quer lucro, quer benefício, quer salário, quer aumento, quer uma provisão maior, quer realizar um sonho e tal. Sem sabedoria, não vai. E a sabedoria está na palavra de Deus. Isto é a vida de quem tem Cristo como fundamento. É a família de quem Cristo é o fundamento. Próximo. Ando pelo caminho da justiça. Então, a sabedoria, ela só está onde há verdade, onde há retidão, onde há justiça. Não adianta a pessoa querer dar um jeitinho brasileiro, não adianta a pessoa querer subornar, querer enganar, querer, sabe, usar um subterfúgio. Não adianta fazer isso e achar que o resultado vai ser positivo. Não vai ser, porque sabedoria anda com justiça, com verdade, com coisas retas. É no caminho reto que se encontra o resultado positivo no final. Amém? No meio das veredas da justiça, do juízo, graças a Deus. Próximo. Para dotar de bens os que me amam. Então, se você ama ser sábio, se você ama buscar direção em Deus, se você ama a palavra de Deus, se você quer fazer exatamente como Deus ensina em sua palavra, olha, o que vai acontecer? Você vai ser dotado. Dotado, você é dote, é presente, é dom. Você vai ser dotado, você vai ganhar um dote de bens e lhes encher os... Você vai ser cheio naturalmente quando Jesus for o fundamento da sua vida e da sua família. E aí, o resultado final de tudo que você fizer vai ser positivo. Amém? Então diga, a Bíblia me dá sabedoria para ter resultados positivos. Número 3. A Bíblia nos dá sabedoria para com humildade aprender. Então, amado, amada, não queira ser um sabichão, sabe aquela coisa? Eu sei, eu já ouvi isso, eu sei. Muita gente sabe muita coisa, mas não aplica nada. Ao longo dos meus 38, 39 anos de conversão, eu já vi muita coisa na obra de Deus. Muita gente que sabe a Bíblia muito mais do que eu, de cor, de frente, para trás, sabe onde está a referência. Não vive nada, não pratica nada, porque a Bíblia nos dá a sabedoria para nós, com humildade, aprendermos sempre. Nós não podemos achar, isso eu já sei, isso eu já conheço, isso eu já domino, sem nada. Quanto mais eu acho que eu sei, eu descubro que eu menos sei. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu tenho que aprender e eu tenho a noção que eu preciso aprender. Então diz
em João 2, 9 e 10. Olha só. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, aquele episódio do casamento em que Jesus transforma a água em vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que significa? Nós temos que aprender com Jesus como é que se faz a coisa certa e a coisa melhor. Então, existe um lema, existe uma regra comum na sociedade. Por exemplo, vamos pegar esse caso do vinho. O que normalmente as pessoas faziam, e fazem até hoje, muita gente. Aí serve a coisa boa no início, aí todo mundo, serve o vinho ruim. É isso que eu estou falando? O bom vinho no início. E aí a pessoa bebe, já saiu de si, já está fora de si, já não discerne mais nada, já não tem mais sabor nenhum. E depois assim, para continuar lá tendo mantimento na festa, serve qualquer coisa agora, porque a pessoa já está fora de si, já não sabe discernir mais nada. Isto é o lema do mundo. Tipo, o mundo tem seus lemas para cada coisa. Mas a palavra do Senhor diz que nós, buscando em Deus a sabedoria, nós vamos encontrar o lema de Deus, que é o lema que traz bons resultados, que nos faz realmente aprender com humildade. Então, o que nós aprendemos desse texto? Que aconteceu exatamente o contrário. Havia um vinho sendo servido, o vinho terminou, Jesus foi transformar a água em vinho para que tivesse provisão, e de repente ele transforma num vinho melhor. Então, não pense, amados, que a sabedoria de Deus, ela se compara, ou ela é semelhante, ou ela é igual até à sabedoria do mundo, o lema do mundo. Ela é oposta ao lema do mundo. Jesus fala tudo diferente do que o mundo dita, de regras. Então não vá pelo mundo, porque os resultados não serão positivos. Vá por Jesus, porque você terá a garantia do melhor vinho sempre no final. A coisa boa sempre está lá na frente preparada. Amém? Muito bem. 4. Amém. Vamos glorificar. Vamos. A Bíblia nos dá sabedoria para trabalhar bem as nossas emoções. O que seria de nós? O que seria das nossas famílias se nós não trabalhássemos bem as nossas emoções? Quando eu digo nossas famílias, estou colocando a minha aqui em especial. Ora, nós somos uma família como qualquer outra família. Tem um marido, tem uma esposa, tem 3 filhos, tem noras, eu tenho neto, eu tenho irmãos, eu tenho cunhados, eu tenho sobrinhos, tive sogra e sogro, eu tenho concunhados. Você também, muitas famílias aqui têm este modelo, têm esta estrutura de família. Se não fosse a sabedoria de Deus, por que nossa família estaria hoje toda junta, no ministério, unida, rindo junto, chorando junto, repartindo junto, honrando o chamado que Deus nos deu juntos em família? Porque tudo isso que eu falei está aqui dentro. Toda essa gente que eu citei aqui está aqui dentro. Com exceção dos meus sogros que já partiram para a glória. E da minha mãe. Então, a Bíblia nos dá a sabedoria, quando Jesus é o fundamento da nossa casa, para nós lidarmos com as nossas emoções, porque há desentendimentos, há diferenças, há momentos que há conflitos, há divergência, mas não vira contenda, não pode virar uma guerra, não pode desestabilizar, não pode quebrar o elo, não pode se perder aquilo que Deus tem para a família como um desígnio do Senhor na terra. Então, a sabedoria de Deus, quando Jesus é o fundamento, você fala, não, peraí. Não, isso tem um jeito de resolver. Não, eu estou me sentindo assim, ou fulano, a fulana está se sentindo assim. Espera um pouquinho. Senhor, o Senhor tem como trabalhar nas nossas emoções. Como que eu reajo? Como é que eu faço? Qual é a atitude que eu tenho que ter? Eu vou buscar sabedoria na palavra. Porque as nossas emoções têm que ser trabalhadas todos os dias. Senão ninguém convive com ninguém. Pelo menos não convive bem e sem hipocrisia, né? Porque tem gente que convive mal e tudo hipócrita. Não é este o formato de Deus para a felicidade. Então, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Guarda as emoções, guarda os sentimentos. Como é que eu guardo as minhas emoções e os meus sentimentos se eu não for uma mulher bíblica? Como é que eu guardo as minhas emoções e os meus sentimentos? Guardo sem machucar, sem feridas. Como é que eu guardo o meu interior sem ser atacado ou afligida pelas divergências familiares, pelas diferenças familiares, pelos, enfim, às vezes até distratos em algum momento, ou falta de atenção, ou qualquer coisa que eu queira chamar aí por algum nome que não seja uma coisa boa. Olha, sobre tudo que eu tenho que guardar o meu coração, eu tenho que guardar o bom tesouro que está no meu coração, porque é dali que vem a saída para eu saber conviver com aquilo, tratar aquilo, resolver aquilo e não me ferir, e não ficar amarga, e não ficar mal resolvida com ninguém dentro da minha casa. Os irmãos estão entendendo? Então, se Jesus é o fundamento, e se você busca na palavra dele a sabedoria, como é que eu ajo? Você é reconhecido como uma família bendita sobre a terra. A sua família não vive de aparência, mas ela é fundamentada em Cristo, indestrutível, segura, feliz, inabalável. Amém? Número 5. A Bíblia nos dá sabedoria para ser transparente. Então, no mundo de hoje, como é que eu posso ser transparente? Ninguém é transparente, todo mundo é falso. Aí fora todo mundo é mentiroso, aí todo mundo engana, todo mundo faz cara de bom moço, mas não é. Como é que eu posso ser transparente, porque eu sou de Cristo e eu não posso viver com hipocrisia, com máscara, com faz de conta? Eu sou luz nesse mundo, eu sou sal nessa terra, eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou embaixadora de Cristo nesta terra, eu não posso viver de aparência, eu tenho que ser transparente. Não eu, a bispa, você, qualquer salvo por Jesus Cristo tem que ter uma vida transparente. Como que nós fazemos isso? Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do... Os transparentes só têm uma palavra, amados. Os transparentes são aqueles que falam o que creem, o que está correto, o que está em linha com a palavra. Você vai na Bíblia e diz, a Bíblia diz isso. Eu não negocio isto. Isto é assim e ponto. Ah, mas você é careta, mas você é chato, mas você é isso, mas você é aquilo. Ah, mas não me importa o que você pense de mim, importa o que Deus pensa de mim. Porque é dele que vem a minha vida, o meu sustento, a vida eterna veio das mãos dele, o galardão virá da mão dele, tudo vem das mãos de Deus. Eu quero ser aprovada por ele. Sim, infelizmente, o meu sim, sim, ou o meu não, não, não te agrada, couves. Então nós temos que aprender com Jesus essa transparência. Número 6. A Bíblia nos dá sabedoria para ter cuidado com os filhos. E aqui é algo muito importante que nós temos que pensar. Cuidado com os filhos. Eu não estou falando de cuidar dos filhos, de prover, é ter cuidado com os filhos. Nós vamos ler aqui 2 passagens, você vai entender. Em Gênesis 24, 1-4, diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, Abraão ali, feliz da vida, fim dos seus dias, riquíssimo, abençoadíssimo, o filho prometido, já era um rapaz maravilhoso, homem de Deus, não é? Ele tudo havia sido abençoado. A mulher dele, Sara, ela era lindíssima, era uma veinha enxuta, boneca, sabe? Tudo de bom. E aí diz a palavra no versículo 2: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor. Isto era um ritual que eles tinham de intimidade, que aquilo era uma aliança tão séria, era um elo, uma ligação tão forte, tá? Porque os hebreus não eram muito de tocar-se.
Então, se tocar, pôr a mão, dar um beijo, isto era uma coisa aliançada, era uma coisa assim puríssima. Então, isso é uma atitude assim, olha, eu estou colocando toda a minha expectativa em você, meu servo. Eu estou colocando aqui a minha vida, a vida da minha família agora, o futuro do meu filho, sabe, nesse serviço que eu vou te pedir. Então, ele disse, era tipo de um juramento, né? Então, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habita. Sabe o que é isso? Tipo assim, olha, eu estou para partir. Então eu vou chamar alguém aqui, que eu confio, que é quase meu sangue, que eu estou aliançado, que é de Deus, e eu vou dizer assim, olha, se eu morrer, ou quando eu morrer, se meu filho não for casado, se a minha filha não for casada, você não vai deixar ela tomar um marido que não seja um eleito de Deus, não vai deixar um ímpio se aproximar dela, alguém que não seja aprovado por Deus, não pode. Eu quero que você jure isso, que você alinhe isso comigo. Olha o que ele estava colocando ali, amados. O cuidado com o que aconteceria com o filho dele, com o casamento, com as gerações que viriam. Amém? Diz o versículo 4. Mas irás a minha parentela, esse minha parentela aqui significa ao povo eleito. Só pode ser entre os eleitos. E daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Ou seja, o cuidado com o que seria a vida do seu filho, a família formada pelo seu filho, a descendência que viria, porque não podia misturar com a semente do mal, com o filho da perdição. Hoje, as mães, os pais, vão filho, vão lá, vê se arruma alguém, hein? Você já está muito velho, você tem 16 anos, não ficou com ninguém ainda, pelo amor de Deus, vai. Ou então assim, e aí? Mas e aí? Tipo, estou empurrando, serve qualquer um. Quando deveria ser exatamente o contrário. Senhor, preserva. Jesus livra. Deus coloca um muro de fogo. Você quer os teus filhos solteiros? Não, quero meus filhos bem casados, com uma posteridade abençoada pelo Senhor. Então, nós, amados, temos que buscar essa sabedoria em Deus. Com quem os seus filhos vão se casar? Você já orou sobre isso? Ah, mas meus filhos, mas nem penso nisso. Minha filha tem 9 anos, comece a orar já, porque a coisa está muito rápida. Meu filho tem 7 anos, comece, não é para agora. Mas comece a orar, a clamar, a cuidar dos seus filhos. Porque os pais hoje cuidam muito dos estudos dos filhos. Do futuro intelectual, profissional dos filhos. Da provisão material dos filhos. Mas não cuidam da proteção da família futura dos filhos. Então isso aqui é muito sério. Para os pais que ainda têm filhos que vão se casar, segundo aos Coríntios 6, 14 e 15, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Teus filhos não vão casar-se com incrédulos. Em nome de Jesus. Não permita. Bispo, eu não posso fazer nada, ele já é um homem feito. Você pode fazer tudo. Tudo. Dobre o seu joelho e vai orar. E se já estiver envolvido com alguém do mundo, ore a oração da fé ousada. Senhor, que esse príncipe aos olhos dela vire um sapo, que ela veja, meu Deus, e vice-versa. Vocês estão entendendo?
tem que ter cuidado com os filhos em todas as áreas. Não é só estudo, finanças, a provisão, né? A alimentação, o vestuário, o mandar para estudar fora. Tudo lindo e maravilhoso. Mas com quem eles vão se casar? Isso tudo pode ser destruído assim. Porque uma mulher que não é de Deus, ela acaba com a vida de um homem de Deus. E vice-versa. Um homem que não é de Deus destrói uma moça que foi criada por Deus, para Deus, com todo o cuidado da filha de um rei. Então isso é muito sério. Amém? Eu queria orar nesse momento pelas famílias, para que a sabedoria fosse uma busca diária. Porque quando nós falamos em sabedoria, nós achamos que é algo assim, muito distante. Não é. O que é sabedoria? Porque nós vamos orar por algo que você tem que saber o que é. O que é sabedoria? Sabedoria não é um conhecimento estático, intelectual. Sabedoria é quando você conhece o que Jesus Cristo fala a respeito de cada assunto e você pratica aquilo que Jesus diz em sua palavra. Isto é sabedoria. Ou seja, acabamos de ver aqui um exemplo. O que o Senhor, através da palavra, nos ensina sobre casamento de luz com trevas. O que o Senhor nos ensina? Não pode, não é para ser. Os pais têm que cuidar dessa área. Quando eu sei, eu tenho conhecimento, mas eu não cuido disso, eu não pratico, eu não tenho sabedoria. Eu tenho um conhecimento estático. Sabedoria é quando este conhecimento entra em movimento. Quando isso é a minha vivência, é a minha atitude. Quando eu chamo os meus filhos, por exemplo, e digo: filhos, um dia vocês vão se casar. Não olhe para Cananéias, para Filisteias, para Dalilas. Jamais. Jamais. Não há encanto naquilo que é desencanto, porque é filho do diabo, filha do diabo. É quando você chama a tua filha e diz: o mundo é assim, assim, assim. Deus fala assim. É assim que vai ser. Nesta casa é assim. Nós vivemos por esta palavra. Quem dita as regras aqui é o Senhor Jesus Cristo. Esta casa é do Senhor. A nossa família é eleita, escolhida, é bendita. E aqui, esta família pertence a um reino. O reino do amor de Jesus Cristo. Esse reino tem regras para os seus súditos, para os servos, para os filhos do reino. E aqui as regras são essas. Isto é sabedoria. Vocês estão entendendo? É quando você precisa fazer um negócio. E você fala: e agora, e agora? O mundo fala: faz. Não olha muito não. Vai lá e assina. Vai, tem que ser por impulso. Senão você não faz nada na vida. E o Senhor diz: peça sabedoria que eu dou a todos. Senhor, o negócio é assim, assim. O que a tua palavra diz sobre isso? Vá para a palavra. E se o Senhor disser: isso é um negócio escuro e escuso, pula fora. Você pode ter o conhecimento estático. Quando é que vira sabedoria? Quando você chega lá e diz: não vou assinar, estou pulando fora. Não quero me meter com coisas que Deus não aprova. Tchau. Isto é sabedoria. O final é bênção. O final é a casa cheia de tesouros, de coisas que você nem imagina. As câmaras cheias. Isto é você ter um fundamento, não de boca, mas de verdade. Jesus Cristo fundamentando a sua vida, as suas atitudes, a sua família, os seus cuidados, enfim, tudo que diz respeito a você e a quem você ama. Amém? Jesus é o alicerce da nossa família. E se alguém nesse momento, por tudo que o Espírito falou aqui, está chegando àquela reflexão, conclusão,
de que não tem sido assim, ou não foi assim até agora, em nome de Jesus, nós temos um Deus que muda o curso da história, que muda o rumo das coisas. Daqui para trás já foi, mas daqui para frente ainda não. E o que nos interessa é o hoje, sendo bem construído, para a gente colher um futuro glorioso no Senhor. Então nós vamos ficar de pé e vamos orar. Por quem precisa de sabedoria, não de conhecimento. Talvez se nós perguntássemos aqui, você sabe alguma coisa sobre dinheiro que a Bíblia diz? Eu sei. Afinal eu sou um dizimista fiel, ok? Mas como é que você faz os seus negócios? Como é que você lida com o seu dinheiro, que não é seu, é de Deus? Como é que você é na sua vida profissional? Como é que você trata a sua mulher ou seu marido? Com o que você está preocupado em relação aos seus filhos? Só em dar aquela mochila, o tênis da moda, o joguinho, mandar ele para Disney? Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, o Evangelho é muito simples, Jesus. Mas o Evangelho, Pai, é para ser vivido, é para ser praticado. É isso que é a verdadeira sabedoria de um homem e de uma mulher de Deus. É a sabedoria, Pai, que vem com atitudes baseadas na palavra. Senhor, muitas famílias já se esboroaram, já se dividiram, já se feriram, já se degradaram, já se ofenderam. Famílias de crentes, Pai. Famílias de pessoas que batem no peito e dizem que são crentes em Jesus, que conhecem a palavra. Talvez, Pai, conheçam, mas não são sábios. Não são pessoas sábias. Os sábios não vivem de conhecimentos estáticos. Os sábios vivem de conhecimento em movimento, praticado. Os sábios mostram que o fundamento da vida, o alicerce verdadeiro das suas casas, é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, o mundo está cansado de pessoas falando muitas coisas, mas não mostrando quase nada. O meio evangélico está saturado, Pai, de falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, falsos irmãos, Pai. Ninguém aguenta mais, Jesus. Lindos discursos e vida vazia. Vida que não te honra, Jesus. Por isso, nesta manhã, eu oro por cada família aqui representada, Jesus. Por aqueles, Pai, que sabem, como eu, que nós precisamos de sabedoria do alto. E esta sabedoria encontrada na Tua santa e bendita palavra. Quem tem Jesus como alicerce e fundamento, é aquele que tem a sabedoria, tem o conhecimento em movimento. É aquele, Jesus, que tem a família firme, sólida, segura, inabalável, indestrutível. Aquela família, Senhor, que também sofre os efeitos dos vendavais, dos temporais, dos rios que transbordam. Mas aquela família, Jesus, que não desaba. Aquela família, Senhor, que não cai, que não é destruída, que não é desmantelada, porque tem o firme fundamento, Jesus Cristo.
Pai, que seja assim em cada casa, que seja assim, Senhor, na vida de cada família aqui representada. Que esta palavra não seja apenas mais um sermão, uma mensagem, mas seja um sacudir, um acordar, Jesus. Que seja, Jesus, um divisor de águas entre o passado e este presente que temos para viver, Jesus. Eu oro por cada família aqui, para que não somente os homens, os cabeças, mas também as esposas, os filhos, os pais, os irmãos, sejam sábios. Sabedoria é o que nós te pedimos esta manhã, para tudo que tivermos que falar, que fazer, que escolher, nestes próximos dias e para todo sempre. Levanta aqui, Senhor, famílias de sábios, praticantes do conhecimento adquirido, porque o resultado será sempre positivo, favorável, abençoado, próspero. Tudo irá bem, Senhor, e todos nos reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém e amém.